Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal que ajuda você a controlar as suas finanças e a investir com segurança. O meu nome é Anabela e hoje vamos falar de dívidas, o guia definitivo e honesto para você se livrar de dívidas. Bom, nem preciso de explicar porque é que eu resolvi fazer este vídeo. Saiu agora recentemente mais um estudo em que quase 80% dos brasileiros têm alguma dívida. Para você ter noção deste número, imagine 10 dos seus amigos ou das pessoas que estão à sua volta, em cada 10, quase 8 têm dívidas. E naturalmente que dívidas, infelizmente, traz vários problemas psicológicos, de stress, problemas familiares, até problemas no trabalho, e a nossa vida às vezes vira uma grande bola de neve. Também traz um grande sentimento de vergonha e pior, como todos os problemas que nós vivenciamos, traz-nos também alguma miopia, porque nós não conseguimos enxergar qual é a melhor solução. Isso é característica, infelizmente, de quem vive alguns problemas. Bom, antes de eu começar, vou explicar, vamos entender e alinhar aqui o que é que são dívidas. Dívidas é quando nós já gastamos um dinheiro que ainda não temos, ou seja, nós já o gastamos no passado e no presente nós não o temos. E essas dívidas podem ser feitas de uma forma consciente, como, por exemplo, alguns financiamentos, em especial o financiamento da casa, ele é bem mais ponderado normalmente, então é uma dívida que foi feita de forma consciente. Pode ser uma urgência para quem não teve reserva de emergência e surgiu algum imprevisto e precisou de fazer uma dívida, e aí vai ter de pagar depois o boleto depois, e fica aqui a solução: tenha sempre uma reserva de emergência. Reserva de emergência é o que divide você de ter uma vida tranquila, de ter dívidas. Então, procura aqui no canal, tem vários vídeos sobre reserva de emergência e a te ensinar a montar a sua reserva de emergência. Ou pode ser por finanças um pouquinho mais bagunçadas. A gente se habitua a fazer aqui uns malabarismos financeiros, está lá fazendo, vai dando para este mês, vai dando para o próximo, até que um dia tropeçamos e damos connosco cheio de dívidas. E que tipo de dívidas é que normalmente se existem? Agora é importante que você entenda quais são o tipo de dívidas que existem. Bom, primeiro são os financiamentos. Financiamentos, como eu expliquei, são aquela dívida um pouquinho normalmente mais ponderada, financiamento da casa, do carro, financiamento estudantil, e normalmente são feitas com um pouquinho mais de planejamento. São aquelas que a gente, antes de o fazer, normalmente avalia se elas cabem no nosso bolso. Depois, um outro tipo de dívida são os boletos que vão chegar. Imaginem que eu fui comprar uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, paguei tudo parcelado, não tinha o dinheiro para comprar aquilo tudo, e eu sei que nos próximos meses uma parte da minha renda está comprometida. E, efetivamente, eu não estou ainda inadimplente, ou seja, eu sei que os boletos vão chegar, mas eu já fiz algumas dívidas. E é importante entender aqui esta distinção. E depois, a verdadeira inadimplência, ou seja, quando eu assumi um compromisso para pagar numa determinada data e eu já passou da data e não consegui assumir esse compromisso. Então, é uma inadimplência. Então, é importante entender aqui esta diferença, porque quando nós entendemos que tipo de dívidas existem,
fica depois mais fácil solucionar. As dívidas são diferentes, elas têm origens diferentes, têm taxas de juros diferentes, então elas precisam de ter soluções distintas. E uma das coisas que eu ouço muito, que na minha opinião está bem errado, é que existem dívidas boas. Como assim existem dívidas boas? Bom, eu quero que fique claro que não existem dívidas boas. Porque uma dívida é quando você usa um dinheiro que ainda não tem. E o dinheiro muda de valor ao longo do tempo. Então, quando você faz uma dívida, você vai sempre pagar juros, ou seja, você vai sempre pagar o valor do que consumiu mais juros. E esta parte de juros, você está jogando dinheiro para o lixo. Então, qualquer dívida, mesmo que a juros baixos, ela tem sempre juros e, por isso, tem sempre uma parte da dívida que é jogar dinheiro para o lixo. Por outro lado, se você já comprometeu o seu dinheiro no passado para algo que depois vai ter de pagar no futuro, pode estar mais sujeito a risco, porque se acontecer alguma coisa no futuro, mesmo que você tenha pago todas as parcelas, depois, se acontecer algo, você fica em risco de passar a inadimplente, que é não conseguir fazer o seu compromisso financeiro. Então, não existem dívidas boas, existem dívidas que são de facto muito ruins, existem dívidas que são menos ruins, existem aquelas que a gente mais ou menos vai aceitando, como os financiamentos, mas eu gostaria que você ficasse claro na sua cabeça que em todas as dívidas ou financiamentos nós jogamos uma parte do dinheiro para o lixo, que são os juros, que é o dinheiro que eu estou pagando por usar e gastar um dinheiro hoje que eu ainda não tenho. E agora que você já entendeu que todas as dívidas são ruins, pois em todas as dívidas, independentemente de qual é o objetivo, seja o financiamento da sua casa, seja uma coisa mais fútil, em todas elas você joga uma parte do dinheiro para o lixo porque paga juros, você deve estar pensando, tá, beleza, Anabela, mas se não houver crédito, se não houver financiamento, quem é mais pobre acaba por não conseguir comprar as coisas. Bom, eu aceito aqui essa discussão que pode ser boa em relação, por exemplo, a um financiamento de uma casa. Mas no pequeno consumo, naquelas coisas mais do dia a dia, nós só precisamos de mudar a cronologia da compra e do pagamento. Deixa-te dar um exemplo, por exemplo, o financiamento automóvel. Imaginem que eu hoje quero comprar um carro ou trocar de carro. Tenho um carro que já está muito velho e eu quero trocar de carro. Então, o que é que eu faço? Eu chego, vou pesquisar o carro que eu quero e eu chego lá na loja e faço um financiamento. Imaginem que fica R$1.000 por mês. Eu vejo aqueles R$1.000 por mês, cabem no meu bolso, como nós costumamos dizer, e eu fico a pagar durante 4 ou 5 anos aquele carro. E beleza, durante aqueles 4 ou 5 anos, eu vou pagar todos os meses. No final, eu tenho o meu carro pago. Só que não paguei só o meu carro, paguei uma quantidade imensa de juros, que no caso do financiamento automóvel pode ser o valor de 2 a 3 carros. Então, quando eu acabo de pagar, o que é que acontece? O carro que eu comprei há 4 ou 5 anos já não está assim tão novo. Então, beleza, o que é que eu vou fazer de novo? Eu vou fazer outro financiamento, mais 4 ou 5 anos,
para comprar outro carro. E há pessoas que vivem sempre assim. E é errado. Bom, partindo do pressuposto que fazer financiamentos é jogar dinheiro para a rua, as pessoas passam a vida toda a jogar dinheiro para a rua. Qual seria a forma correta? Bom, eu preciso de um carro, tentar dar aqui um jeito de, se eu preciso mesmo dele agora, porque eu vou mudar para outra cidade, porque eu vou passar a sair mais tarde e não tem tanto transporte público, arranjar aqui um muito mais económico, ou ver se consigo levar o carro do pai ou alguém me empresta, e durante um determinado tempo eu vou dar aqui um jeito de juntar o dinheiro para o carro, seja durante 1 ano, 2, 3, fazer aqui uma renda extra. E quando eu for comprar esse carro, eu tenho o dinheiro todo. O dinheiro do carro, não vou pagar juros e ainda vou conseguir um bom desconto por estar pagando à vista. No momento em que eu comprei o carro, eu já o paguei. Então, no mês seguinte, eu já consigo juntar dinheiro para o próximo carro que vai ser trocado daqui a 4 ou 5 anos. Então, quando a gente diz, mas se for assim, pessoas com menos recursos não conseguem comprar as coisas, elas só precisam de adiar a primeira compra e a partir daí, em vez de viverem de financiamento em financiamento, vivem de investimento em investimento para a próxima compra e não olhando as compras do passado, pagando aquilo que já consumiram no passado. Bom, mas mais importante, e foi isso que eu prometi no início do vídeo, é vamos ver como é que nós vamos pagar as nossas dívidas e livrarmos delas de vez. Bom, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que não existe uma receita genérica para nos livrarmos das dívidas. As dívidas têm várias origens, várias taxas de juros. Então, não existe uma receita genérica, porque para cada tipo de dívida vai ter um tipo de solução. Um educador financeiro pode ajudar a fazer um trabalho personalizado, mas o objetivo deste vídeo é te dar uma caixa de ferramentas para você entender qual a utilidade de cada ferramenta no seu tipo de dívidas ou nas suas dívidas. Anabela, mas eu vi um influenciador falar que eu tenho que deixar de pagar as dívidas todas. Beleza, então pergunta ao influenciador se ele te aceita lá na casa dele quando você precisar de ter casa porque foram lá colocar o seu apartamento em leilão. Porque é isso que acontece quando nós deixamos de pagar, por exemplo, o apartamento. Então, não vamos fazer aqui receitas genéricas, nem vamos fazer aqui conselhos só para ter visualizações. Dívidas é uma coisa muito importante. Dívidas têm origens diferentes, têm regras diferentes, têm contratos diferentes, têm consequências diferentes e têm que ser tratadas de forma diferente e muito sério. Ok? Então, não tem aqui esses conselhos genéricos errados, deixe de pagar tudo. Bom, por outro lado, um outro conselho errado que eu vejo aí muito é trocar todas as dívidas, soma tudo e troca por uma mais barata. Pode fazer sentido para algumas pessoas e algumas dívidas, sim, mas repare no seguinte, as dívidas têm taxas de juros diferentes. Imagine, por exemplo, financiamento de uma casa. Vou dar aqui um exemplo, uma taxa de juros de 10% ao ano. O cartão de crédito tem uma taxa de juros 500%. Então, para você juntar as dívidas todas, uma é de 10, a outra é de 500, você tinha que arranjar
uma taxa de juro menor. Vai ser difícil. Então, se elas têm taxas de juro diferentes, nós precisamos de entender como é que nós vamos consolidar. Por outro lado, nós também temos que entender se quando nós consolidamos aquelas dívidas maiores, com taxas de juros mais altas, como por exemplo cartão de crédito, cheque especial, cartão da Renner, por aí fora, quando nós consolidamos, e sabendo que estas dívidas que eu agora falei têm taxas de juros muito altas, quando nós consolidamos e as trocamos por uma taxa de juro menor, se isso cabe no seu orçamento. Porque se nós, quando vamos trocar por uma menor, ainda assim não conseguir caber no seu orçamento, então nós temos que lhes dar um outro tratamento. Eu estava no outro dia ajudando uma aluna minha da mentoria e o banco lhe fez uma proposta, que é, você tem o financiamento de casa, o financiamento do carro, o cartão de crédito que está todo estourado, tem isto, tem aquilo, e eu vamos juntar tudo e colocar tudo no único financiamento. Bom, primeiro erro foi como eu falei, tem umas taxas de juros muito altas, juntas ali com uma taxa de juros. Então, por exemplo, a do financiamento da casa ia ficar maior. Ela ia ficar com uma taxa de juro menor no cartão de crédito, mas a da casa, que é mais longa, ia ficar maior. Então, ao longo prazo, a casa ficaria mais cara. E o segundo erro foi que lhe propuseram tudo aquilo junto, uma parcela de 2.000 reais. Ela só ganhava 1.800. Então, não fazia sentido aquela proposta do banco para consolidar. Então, juntar todas as dívidas por uma mais barata pode fazer sentido para algumas dívidas, para algumas pessoas, dependendo de quanto elas ganham e da parcela. Pode ser uma solução, mas não é para todas as dívidas e para todas as pessoas. A outra coisa que eu vejo aí muito errada é empurra aí com a barriga que depois as dívidas caducam durante 5 anos. Bom, as dívidas não caducam durante 5 anos. As dívidas prescrevem. Oi, Anabela, qual é a diferença? Bom, quer dizer que depois de 5 anos, se a pessoa, a entidade, a empresa a quem a gente deve, se ela não fez qualquer tipo de cobrança nesses 5 anos, que depois de 5 anos ela não pode fazer a cobrança e não pode colocar na justiça. Mas isso é se ela não fez a cobrança até 5 anos, depois disso não fez. Mas nós sabemos que não é isso que acontece. Quando nós devemos, ao passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, a vida vira no inferno a tentarem nos cobrar. Exatamente para evitar que ela prescreva. Ou seja, tem que haver uma prova que a empresa a quem a gente deve está nos tentando recuperar e contactar naqueles 5 anos. Okay? O que deixa de estar registado é nos órgãos protetores de crédito, SPC, Serasa, deixa de estar lá o nosso CPF. Ou seja, esses órgãos que nos protegem de ter crédito, no caso da gente ter uma dívida, esses órgãos ficam liberados para a gente ter crédito. E eu, sinceramente, não sei se isso é bom, porque se nós não resolvemos a nossa vida financeira, se nós andamos aqui a empurrar com a barriga só para ficarmos com o nome limpo no SPC, então acaba por, quando nos libertam de crédito, a gente vai outra vez se enrolar. Então, não fique com isso na ideia que as dívidas caducam, as dívidas prescrevem
e saem ao final de 5 anos dos órgãos protetores. Mas você continua, eu continuo, a gente continua devendo se não houver um acordo ou uma quitação. Eu falei aqui dos órgãos de protetores e do nome sujo. Eu queria explicar um pouquinho isso melhor, porque é muito importante. Quando nós fazemos uma dívida mesmo, estamos inadimplentes, coloca o nosso CPF nesses órgãos de proteção. O que é que isso quer dizer? Olha, a Anabela tinha aqui um acordo comigo, eu emprestei-lhe R$1.000, R$5.000, ou eu dei-lhe um cartão de crédito, ou seja, ela já gastou e a Anabela não está conseguindo pagar. Então, coloca aí o CPF dela para a proteger, para ela não ir fazer mais crédito e não se enrolar mais. Ah, Anabela, isso é muito bobo. Mas, na verdade, é para proteger-nos de nós fazermos mais crédito. Então, não fique com essa ideia, porque o meu nome fica sujo, a minha honra fica... Não! Sua honra fica exatamente igual e nome sujo, que eu até acho uma expressão muito desagradável, quer dizer que o seu CPF está restrito para ter mais crédito. Por quê? Porque não estamos conseguindo assumir o crédito que nós fizemos no passado. Não é um castigo. Considera uma proteção. Bom, Anabela, entendi. Então vamos entender como é que nós vamos resolver as dívidas. Lembrando do primeiro disclaimer, não é uma receita. Existem vários tipos de dívidas, existem várias taxas de juros, vários contratos, várias responsabilidades quando nós assumimos uma dívida. O que eu lhe quero dar é uma caixa de ferramentas para você saber, olha, com esta dívida eu vou usar esta ferramenta e com aquela dívida eu vou usar outra ferramenta. Bom, então o primeiro passo para nós fazermos quando estamos numa situação de dívidas é fazer a fotografia financeira. É importante que você entenda quanto é que você recebe, quanto é que você gasta e já pegar aqui na planilha dos seus gastos e já fazer uma faxina financeira. Tem um vídeo aqui no canal, procura, que é como eu reduzi as minhas despesas. Então, tem inclusive a planilha, se você quiser baixar gratuitamente. Eu vou deixar aqui o link e você precisa de fazer já uma faxina financeira. Por quê? Porque você sabe que está com algumas dívidas, então já vamos começar a fazer faxina financeira, porque a gente vai ter que fazer sobrar aqui algum valor. E depois fazer a análise das suas dívidas. Você vai ter de detalhar quanto é que deve a cada empresa ou cada entidade, que tipo de dívida é essa. Se é, por exemplo, dever ao Banco do Brasil, não é nada. Essa dívida é do quê? É de um financiamento de casa, porque o financiamento de casa tem que ser tratado de uma forma. É do cartão de crédito, é tratado de outra forma. Então, tem que colocar a quem deve, todas as empresas e instituições financeiras, a que se refere o valor da dívida e o custo da dívida. Agora, prestem muita atenção. O custo da dívida não é a taxa de juro. O custo da dívida é o CET, o custo efetivo total. Ou seja, quando nós estamos a pagar uma dívida, tem lá taxa de juros, seguros, despesas de manutenção, tem o próprio spread do banco, ou seja, o lucro do banco. Então, quando nós falamos em juros, não é só os juros, é uma soma de parcelas e no total dá o CET. Você pode ter, por exemplo, um
financiamento de uma taxa de juros de 2 e outro com uma taxa de juros de 4, e este de 4 ter um custo total menor que este de 2. Porquê? Porque estes reduziram na taxa de juro, mas puseram lá mais seguros, mais outras coisas, de forma que o total fica mais caro. Então, todas as instituições de crédito, banco, cartão de crédito, são obrigados a informar e deixar bem legível o CET, C-E-T, que é o custo efetivo total da dívida. E isso é o que vai aqui desempatar. Por exemplo, uma dívida, um financiamento de casa com um CET de 10 é mais barato do que uma com um CET de 12, independentemente da taxa de juro, que é só uma única parcela daquela soma toda de parcelas. Então, quando você analisa as suas dívidas, tem que saber a quem deve, a que se refere essa dívida, porque, como eu expliquei, dever a um banco de um financiamento de uma casa não é o mesmo que dever a um banco de um cartão de crédito, e o CET, o custo efetivo total da dívida. Bom, então tirou aqui a sua fotografia financeira e fez a sua análise de dívidas. Análise é o registro. O segundo passo, agora que você está diante das suas receitas e das suas despesas e que tem à sua frente as suas dívidas, os seus financiamentos, os seus compromissos financeiros, sobre o que é que se refere àqueles compromissos financeiros? Você perdeu a cabeça lá na loja de roupa ou, pelo contrário, foi um tratamento num hospital? Bom, depois de você ter tirado esta fotografia, o segundo passo é tomar consciência que a dívida é um sintoma de um problema financeiro. Eu sei que muitas pessoas, quando estão a tentar tratar das dívidas, quem quer resolver dívidas tem pressa. Tanto a pessoa que deve como a pessoa a quem deve. Toda a gente quer se livrar das dívidas rápido. Mas é importante que você tome consciência que aquelas dívidas é um problema é um sintoma de um problema financeiro. Seja porque nós perdemos aqui a mão nas nossas contas, seja porque nós tivemos alguma urgência e não tínhamos uma reserva de emergência, seja porque perdemos o emprego e a nossa reserva de emergência não estava gordinha o suficiente para contemplar uns meses, seja porque o financiamento aumentou muito e ficou fora, cabia no nosso bolso no início e depois deixou de caber, seja porque perdi a mão no cartão de crédito. Então, independentemente do qual foi o motivo que levou nós a termos aqui mais dívidas ou fazer dívidas, é sintoma sempre de um problema financeiro. E é importante que antes de você colocar aqui a mão na massa, que você tome essa consciência. Porque problemas financeiros não se resolvem com dinheiro, resolvem-se com uma mudança de atitude. Mesmo que você tenha, imagina hoje, 10 mil reais, 100 mil reais de dívidas, se alguém lhe der o dinheiro para pagar, se você não for tratar da causa, uns tempos depois está igual. Então, aproveite que acabou de tirar a sua fotografia financeira para também já começar a pensar no que vai fazer no futuro, porque problemas financeiros resolvem com uma mudança de atitude. E pagar dívidas exige que você controle as suas finanças e mude a sua vida financeira. Está mais do que provado que mesmo quem não tem a mentalidade correta, mesmo que ganhe muito dinheiro, acaba por o perder ou até ficar endividado. Bom, fazendo aqui este parênteses, vamos para o terceiro passo, que é o mais importante
no pagamento para você se livrar as dívidas. É classificar as dívidas por importância. Por quê? Porque as pessoas enlouquecem. E enlouquecem é literal. As pessoas enlouquecem porque eu estou a pagar o financiamento da casa, estou a pagar o do carro e depois eu devo do cartão de crédito e depois eu precisei, a minha cama quebrou e eu precisei de comprar uma cama e paguei parcelado. Calma. Vamos classificar as dívidas pela sua importância. E isto agora é binário. Ou a dívida é impactante para o seu futuro, ou ela não é impactante para o seu futuro. Só você vai ter de pegar nas suas dívidas e vai lá escrever impactante ou não impactante. O que é impactante? É uma dívida que, se você não pagar, a sua vida vai mudar drasticamente. A sua vida e a da sua família vai mudar drasticamente e pode até trazer-lhe um problema maior. Por exemplo, financiamento de casa. Se eu não pagar o financiamento de casa, um tempo depois, o banco coloca a casa em leilão. Eu perco aquilo que paguei, eu perco a casa. Então, essa é uma dívida muito impactante. Aluguel de casa, para quem mora de aluguel. Bom, se eu não pagar o aluguel, por muito enrolada que esteja a minha vida, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma ordem de despejo e eu não vou ter onde morar. Portanto, essa dívida é muito impactante. Impostos. Bom, impostos realmente é muito impactante. Não vou aqui discutir a justiça dos impostos, a carga tributária do Brasil. Eu só lhe vou dizer que é melhor eu ficar a dever ao Banco do Brasil do que eu ficar a dever à Receita Federal. Então, impostos realmente vai lhe trazer vários problemas na sua vida. Então, é sim uma dívida impactante. Condomínio. Bom, condomínio, quando nós devemos o condomínio, de facto também podemos, a casa também pode ser vendida, leiloada, então também é uma dívida muito impactante. Outra dívida impactante, água, luz, consumo da sua casa. Então, se eu não pagar a luz, vão lá, cortam a luz e a minha vida fica muito mais difícil sem luz. Internet. Bom, depende do consumo de internet. Se você utiliza a internet para trabalhar e gerar dinheiro, então sim, essa dívida é muito impactante, porque sem internet não tem dinheiro e se já estamos numa situação complicada, então só vai agravar. Agora, se você só utiliza a internet para ver Netflix, então essa, por enquanto, não é impactante. Anabela, quer dizer que eu não vou pagar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós precisamos de classificar as nossas dívidas como impactantes e não impactantes. É só isso que eu preciso que você faça neste momento para evitar que você fique louco com tanta dívida e tanta gente a cobrar. Já vou lhe dizer o que é que você vai fazer com as impactantes e com as não impactantes, ok? Dívidas pouco impactantes. Cartão de crédito. Bom, se eu não pagar o cartão de crédito, eu não vou ter mais crédito, eu vou ter a minha vida no inferno com o banco, mas é a minha vida no inferno com o banco. Não vai acontecer nada na minha vida. Eu não vou deixar de ganhar salário, eu vou continuar a ter água para tomar banho, eu vou continuar a ter eletricidade em casa, eu vou ter um lugar para dormir. Então, cartão de crédito não é impactante na sua vida. Cheque especial também não é impactante na sua vida. Está ali no mesmo nível como o cartão de crédito. Você deve àquele banco.
É importante? Sim, mas importante não quer dizer que seja impactante na sua vida. Então, impactante é o que? Se você não tiver aquele bem, aquele consumo, ou se você não assumir aquele compromisso, a sua vida, sim, vai ficar muito ruim. Outro, cartão da loja da Renner, cartão da loja não sei quê. É impactante. Se eu não pagar, me acontece alguma coisa. Não. Então, essa dívida não é impactante. Por exemplo, eu liguei lá para o call center e eu vi que tinha uma fatura antiga de 2017. Bom, é impactante? Não, não é impactante. Se você por enquanto, não vai considerar essa dívida. A gente já vai ver o que é que ele vai fazer, mas para já, eu só preciso que você classifique as suas dívidas como impactantes e não impactantes. Impactantes é a vida fica muito ruim se eu não pagar estas. Casa, impostos, pensão de alimentos, água, luz, internet, se for importante, se você ganhar dinheiro com a internet, condomínio, isso sim são dívidas impactantes. As outras não são impactantes, vão ser tratadas de forma diferente. Ok? Anabela, eu já classifiquei como impactante e pouco impactante. E agora, o que é que eu vou fazer? Bom, as impactantes, lamento dizer, vai ter de dar os seus pulos para as pagar, porque eu acabei por classificá-las como impactantes. A minha classificação foi só para que você agora separe o trigo do joio e se concentre naquilo que é importante. Porque o que eu vejo aí das pessoas que têm muitas dívidas é que nem sabem por onde começar. E eu acabei por lhe dizer, você vai começar por aquilo, pelas dívidas impactantes, que são aquelas que, se não pagar, a sua vida vai ficar no inferno. Então, para essas dívidas impactantes, temos que dar um jeito de pagar. E como é que você vai dar um jeito para as pagar? Bom, primeiro vamos tentar fazer, naturalmente, uma negociação ou uma alteração contratual. Financiamento de casa, vamos ao banco e, sem vergonha nenhuma, diz: boa tarde, não estou conseguindo pagar a prestação da minha casa. O senhorio, se você mora de aluguel, você diz: olha, estou aqui um pouco atrapalhada, não estou conseguindo pagar. Será que a gente consegue fazer aqui um acordo? Eu estendo um pouquinho mais um contrato, me ajuda aqui a fazer uma redução, não aumenta quando for a próximo reajuste. Ou seja, você tem que procurar nas dívidas impactantes, tá? É só estas que nós estamos aqui a falar. Eu já expliquei o que são dívidas impactantes e tentar reduzir e atirar para todos os lados. Se você sabe que não tem que pagá-las todas, você vai tentar negociar ou reduzir todas. Porque se alguém disser que não, pode ser que consiga uma gordurinha. Então, renegociar com o banco. Você deve condomínio com o síndico ou com a empresa de gestão de condomínio. Deixem-me dar um exemplo. Uma das minhas alunas perdeu o emprego, estava ali a criar uma série de dívidas, e quando nós fizemos esta divisão de impactante, não impactante, ficou muito mais claro na cabeça dela, e ela, numa fase inicial, para a vida não virar no inferno, focou nas impactantes. E uma das coisas que, por exemplo, o proprietário, que foi muito gente boa, lhe disse é: olha, vamos fazer o seguinte, você paga-me sempre duas parcelas, que é o aluguel da casa e o condomínio. Ela pagava o proprietário. Então vamos fazer o seguinte: me pague
o aluguel e eu vou pagando o condomínio por você e depois eu vou, quando você puder, vamos definir aqui uma data, eles deixaram tudo por escrito. Outra coisa, outra situação que eu vi foi que o proprietário foi gente boa, deu ali um descontozinho no aluguel e ela conseguiu pagar. Então, procure, porque você vai precisar que essas despesas se reduzam. Por exemplo, se você deve uma conta de água ou de luz e não é daquelas muito antigas que não é impactante, estou a falar daquelas que são impactantes. No próprio site da companhia de água e de luz já tem lá uma forma para negociar. Se calhar se a sua conta de luz vem muito alta, em vez de R$200 você vai conseguir pagar em 3 vezes. Na repartição de finanças, se você deve impostos, eles também fazem negociações. E se você precisar, procure lá na OAB da sua região, tem sempre advogados tributários que fazem serviços pro bonos e que também podem ajudar. Então, Anabela, mas isso é muito complicado. Repare, estou aqui falando de despesas que são impactantes, que precisam de ser reduzidas e você vai precisar sim de negociar e pedir ajuda. Não seja orgulhoso, não tenha medo, não tenha vergonha. Se eu comecei o vídeo por dizer que quase 80% dos brasileiros têm dívidas, dos quais metade já estão inadimplentes, então, para esses bancos, para as instituições financeiras, para a própria repartição de finanças, é mais provável aparecer lá uma pessoa a pedir para negociar do que a dizer, olha, eu venho pagar aqui os meus impostos todos. Então, não perca, não fique com medo de negociar. Elas têm que ser negociadas. Bom, para o caso de qualquer financiamento, e agora estou a falar dos financiamentos das despesas impactantes, que é as despesas de financiamento de casa, para esses você pode fazer uma portabilidade de crédito. E não é excludente. Por exemplo, você vai ao banco e diz assim, olha, eu não estou conseguindo pagar as minhas parcelas da casa. Preciso aqui de fazer um ajuste, uma negociação. E o cara diz, beleza, então em vez de 6, você vai pagar 5, por exemplo. Você não assina nada, diz, vou falar com o meu esposo, vou falar com a minha esposa, vou pensar, amanhã lhe dou uma resposta. E sai dali para todos os outros bancos e dizer, eu quero fazer uma portabilidade de crédito para este banco. O que é uma portabilidade de crédito? Em vez de você pagar ao banco A, passa a pagar ao banco B. E quanto é que vocês me propõem? Relembro que você pagava 2, o banco A já lhe ofereceu para 5, e se o banco B lhe disser, ok, então a gente aceita esse crédito por 4. E você diz, beleza, então já conseguiu poupar mais, aceita com aquele 4. E na maioria das vezes, porque o primeiro banco sabe que vai perder a pessoa que está-lhe pagando o crédito, ainda lhe vai ligar e dizer, olha, afinal, nem é 5, nem 4, eu lhe ofereço 3,8. Então, entenda que isto da portabilidade de crédito é muito, pode ser importante, pode ser vantajoso para você, mas funciona para financiamentos. E você pode pedir e, de acordo com o que eu lhe expliquei no início do vídeo, não se esqueça, não importa só a taxa de juro, importa o custo efetivo total, ou seja, todo o custo da dívida. Bom, então, já tentamos aqui negociar, tentamos não, porque a gente vai lá mesmo para negociar. Nós já usufruímos de uma portabilidade de crédito em que o seu crédito passa de um banco para o outro e com um custo efetivo total melhor, e ainda assim não estou conseguindo
pagar as dívidas destas dívidas impactantes. Bom, temos que começar aqui a largar os anéis, ou seja, a gente tem que vender ou equacionar, vender alguns bens, sejam outros que nós tenhamos em casa, seja a próprio que temos como garantia. A Anabela está a dizer que eu não consigo pagar o meu financiamento de carro, que eu vou ter de vender o meu carro, mas eu preciso do carro. Não, eu entendo que você precisa do carro, mas você não está conseguindo pagar. Então, ou você o vende, paga a dívida e talvez ainda consiga algum dinheiro, ou então vai lá alguém e vai vender o seu carro por qualquer valor e você perde tudo. Então, em última hipótese, pondere e não fique melindrado em dar um passo atrás para, às vezes, resolver um problema e voltar à frente, ok? Então, equacione. É melhor, às vezes, ser você a agir do que outros. Se você agora entrar na internet e pesquisar leilões de apartamentos, você vai ver que tem muito banco que já tomou a casa das pessoas e está vendendo por qualquer valor muito inferior àquilo que a pessoa comprou. Então, o que é que eu lhe quero dizer com isso? Em último caso, pode ser essa a solução, que é mais dolorosa. Mas por isso é que a gente tem que traçar e fazer cumprir este plano, que é tentar negociar, ver a portabilidade de crédito, ver se aquilo já cabe no nosso bolso, ver se existem outros bens para vender, ok? Bom, outra coisa que você precisa de fazer, em especial para estas impactantes, é uma redução drástica de despesas. O que quer dizer drásticas? Quando às vezes eu preciso de fazer ali um planejamento com algum aluno, eu vejo muita dor. Mas como assim, Anabela? Mas eu não vou mais jantar fora, nunca mais. Não, a gente precisa de um plano de guerra para resolver esta situação. Então, se calhar, você não vai jantar fora nos próximos 4 meses, 6 meses, eu não sei o tempo que a gente precisa para pagarmos a dívida. Mas como assim? Eu não vou pagar mais, não vou ver mais Netflix, mas a minha vida vai virar um inferno. Não. Você precisa é de entender que às vezes nós precisamos de tomar aqui algumas decisões que têm um prazo. Você não vai passar para o resto da sua vida como endividado, mas para resolver esse problema, ok? Para além disso, veja na sua casa o que é que tem para vender, se tem alguma renda extra para fazer. Veja um adiantamento de algum trabalho, por exemplo. Em alguma situação, a gente precisa de fazer aqui redução drástica de despesas. E nem todas as despesas que nós temos que cortar são confortáveis. Não são confortáveis, mas quanto mais a gente cortar, mais depressa resolve este problema e vai aprender a ter uma vida livre, sem ter aqui credores a ligarem-nos de 10 em 10 minutos. Bom, depois de fazer isso, você precisa de entender se estas despesas, se estes acordos cabem no seu bolso. E repare, eu só estou a falar das despesas impactantes e é para estas que nós vamos fazer e temos o plano de ação. Você já tentou negociar, já reduziu algumas despesas, já avaliou se faz sentido vender ou fazer alguma renda extra e, em último caso, vender o bem. E este é o seu plano de ação para as despesas impactantes. Você precisa de escrever no papel com quem vai negociar, a data, se tem opções de portabilidade de crédito, quanto vai fazer de grana extra, durante quanto tempo, se vai vender algum bem lá de casa e se ainda assim nada disto funcionar, então lembre-se, é preferível ser você a vender o bem do que ser o credor a vender. Então,
Isto é para as dívidas impactantes. Bom, e as não impactantes, como por exemplo, cartão de crédito, cheque especial. Bom, o cartão de crédito e o cheque especial, você está devendo a um banco, ok? A partir do momento em que você deixa de pagar, estas dívidas começam numa bola de neve com juros elevadíssimos, chegando neste momento a 500% ao ano. Então, elas não são impactantes para a sua vida, elas são impactantes para o banco, não são impactantes para a sua vida. Então, a estas nós vamos dar um stand-by. Então, a primeira coisa é deixar de movimentar essa conta. Se você está no cheque especial, você está lá com um saldo negativo. Quando colocam lá o salário, às vezes fica no zero. Mas, no mês seguinte, você continua a tirar lá do cheque especial. Então, a primeira coisa é movimentar para uma outra conta a zeros, onde entra lá o salário e você pelo menos já esteja só a usar o seu salário. Ah, Gabriela, mas nessa conta nova eu não vou ter cartão de crédito. É verdade, mas a gente se enrolou com o cartão de crédito. Então, vamos viver sem o cartão de crédito. Então, o primeiro passo é deixar de movimentar aquela conta que está queimada, para depois começar a olhar, porque nós temos as outras dívidas impactantes para resolver primeiro. Depois, você, agora que tem uma continha nova, uma conta digital, qualquer conta com um cartão de débito, você vai aprender a gerir, vai começar a pouco e pouco a fazer uma reserva para dívidas. Anabela, isso quer dizer que eu vou começar a pagar a pouco e pouco o cartão de crédito? Não. Você vai começar a fazer uma reserva para dívidas. Primeiro, você tem que se preocupar com as impactantes. De agora você tem uma conta limpinha, que não está queimada, e vamos começar a pôr lá uns 10 ou 15 ou 20 reais de parte para pagar as outras dívidas. Um dia a gente já vai pagar, mas não é o importante agora. Neste momento, a sua vida vai começar a ser infernizada. Vão lhe ligar, a dizer, a fazer todo o tipo de ameaças, mas repare, estamos a falar de dívidas de cartão de crédito, estamos a falar de dívidas antigas, estamos a falar do cartão da loja. Portanto, atenda ao celular, receba as cartas, mas não ceda a pressões. Não são essas as dívidas que são impactantes para você e a sua família neste momento. E você simplesmente espera. Espera porque a partir do 6º mês ou do 12º mês, essa dívida vai vir com uma proposta muito mais justa. Você não vai ser preso, você não vai para a justiça. A única coisa que lhe vai acontecer é que você vai ficar lá com o seu CPF, lá no STC, no SPC, no Serasa, vai ficar com o restrito, mas já naquele momento você também não vai mais precisar de crédito, você vai viver uns tempos sem crédito e vai aprender a gerir o seu dinheiro para nunca mais precisar de crédito. Então, não, estas dívidas não vai neste momento pagar neste momento. Depois, outras dívidas como cartão de loja, boletos antigos, aquelas coisas antigas, essas também vão ficar em stand-by. Você está criando ao mesmo tempo a sua reserva para pagar dívidas e também espera um tempo para poder depois pagar com desconto. Eu sugiro sempre que você vá sair no Feirão Limpa Nome lá do site do Serasa, porque tem propostas lá muito boas. Mas você vai primeiro precisar de juntar um dinheiro para as pagar todas de uma vez. E às vezes com 90% de desconto. Então, utilize esses feirões do site do Serasa, Limpa Nome. Tem sempre vários feirões para pagar aquelas dívidas mais antigas. Ok? Bom, e as principais preocupações de quem tem dívidas? Ah, Anabela, mas eu vou ficar com o nome sujo se eu deixar de pagar o cartão de crédito. Não, vai ficar com o nome sujo, que é, como eu já expliquei, o seu CPF vai passar a ter restrição com
o cartão de crédito. Mas é preferível você ter o seu CPF com restrição a crédito, até porque a gente se enrolou ali nas contas e já provou que precisa primeiro aprender a gerir melhor as nossas finanças para depois ter acesso a crédito, e é preferível você estar com o CPF com restrito do que você ter uma dívida de R$1.000 no cartão de crédito e um ano depois você dever R$50.000. Então, a forma de pagamento dessas dívidas bancárias não impactantes é para de movimentar a conta e negocia de 6 a 12 meses. E não se importa com se o nome está sujo, se o CPF está restrito, porque você vai aprender a viver sem crédito. A outra preocupação que as pessoas têm é: mas eu vou perder o bom relacionamento com o seu banco, com o meu banco. Bom relacionamento você tem com os seus vizinhos, com os seus amigos, com as pessoas da sociedade em geral. O banco é apenas uma empresa que olha para você como lucro. Ou você dá lucro ou você não dá lucro. Não tem isso de bom relacionamento, não são seus amigos, eles apenas lhe colocam dinheiro para as mãos enquanto você tiver um score bom, porque querem que a gente se enrole para depois pagar juros e spreads e andar aqui de financiamentos em financiamentos. Mas se você deixar um dia, eles vão lhe deixar na mão. Se você um dia tiver algum problema, acredite, o banco vai lhe deixar na mão. A outra coisa é: Anabel, mas eu tenho medo da justiça. Não, você não tem, você precisa de resolver as impactantes para não perder aqueles bens. E se as suas dívidas forem aquelas corriqueiras, o que é uma dívida corriqueira? Eu gastei R$4.000 no cartão de crédito, que agora virou 100.000, porque eu fui boba e andei ali a pagar o mínimo de cada vez, e aqueles 4.000 vão virar 100.000, e agora eu vou para a justiça. Não, você não vai para a justiça por uma dívida de 4.000 que virou 100.000. Até porque se o banco não compensa colocar as pessoas com uma dívida de 4.000 na justiça, porque eles têm que pagar advogados. E mesmo que isso acontecesse, o juiz ia lhe dizer: mas como assim? Deve 4 ou 100? E o banco levava logo um puxão de orelhas sobre aqueles juros altamente abusivos que neste momento os bancos no Brasil fazem. 500% no cartão de crédito ou no cheque especial é um juro abusivo. Anabela, mas eu tenho vergonha. Não tenha nem vergonha, nem orgulho de ter dívidas. Ter dívidas é como quando a gente escorrega, vai andar e escorrega. E é uma situação que, infelizmente, está em 80% dos brasileiros. Então, encare esta situação com força, sem desânimo, sem entrar na loucura. Porque são muitas dívidas. Expliquei aqui o método correto e eu sei que você vai resolver e vai aprender a controlar as suas finanças, em especial se continuar a acompanhar aqui o canal. Então, em versão resumida, não se esqueça: o primeiro passo, dividir entre impactante e não impactante, e nas impactantes lhe dei as ferramentas, porque essas precisam mesmo de ser pagas. As não impactantes, você precisa de ter uma solução, e a primeira solução é: deixa de movimentar aquela conta, foca nas impactantes, começa a fazer uma reserva de dívidas a pouco e pouco, espera, porque a partir de determinado valor de tempo elas vão vir com desconto bom. Anabela, mas eu só vejo a dívida aumentar. Verdade, elas só estão a aumentar até que depois vai um acordo, e a partir do 6º ou 12º mês é quando o acordo vem bom. Não se desespere, não interessa a quantidade de dívidas, mas
nesta fase inicial as que são impactantes para depois você resolver as outras. Se você teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!